Oi, pessoalzinho, vamos lá? Agora vamos conversar um pouquinho sobre o processo de formação de palavras, tá bom? Nós já vimos a estrutura das palavras, como é que ela é dividida, e agora a gente vai entender como se formam as palavras. Primeiro, eu perguntei para vocês o que é mutante e léxico, e vocês me deram várias respostas. Mutante, como a gente comentou, é aquele que sofre mudanças. É só lembrar dos X-Men, não é? Eram seres humanos normais que tiveram poderes especiais e por isso se tornaram importantes, né? Tiveram uma diferença. Na essência eram iguais os seres humanos, mas tinham um que a mais. Isso é mutante. O léxico, tantarã, o que será que é? Olha aí. O léxico é o repertório de palavras existentes numa determinada língua. Traduzindo, é como se fosse um banco de palavras que ficam guardadas no seu cérebro porque elas são acumuladas desde pequenininhos. E aí ela está sempre em constante mudança, né? A gente aprende, por exemplo, a palavra manga. A palavra manga, quando você aprende pequenininho, pode ser a parte da roupa, pode ser uma fruta. E com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando, criando novas palavras e até mesmo novos dizeres, como a piadinha do cão chupando manga, né? E como é que são criadas essas novas palavras na língua portuguesa? Tem palavras que elas já foram criadas, mas com o passar do tempo elas ficam em desuso. O que é isso? As pessoas não usam mais. Também tem aquelas que acabam de ser criadas, porque a pessoa achou necessário e a criou, como é o termo, né? Um exemplo, o termo, a palavra deletar. Na formação dessas novas palavras, a língua portuguesa obedece basicamente a dois processos, a derivação e a composição. E é isso que nós vamos estudar agora. Mas antes de tudo, vamos deixar claro duas coisinhas. Existem as palavras que eu vou chamá-las de primitivas. Ela é parecida com radical. Como assim? É aquela palavra que eu vou usar como base, tá? Para poder criar as outras. Por isso que elas ganham o termo primitivo, porque vem primeiro, tá? Olha aí, a palavra pedra, flor e casa são um exemplo. Vejam agora as palavras derivadas. Peguemos as palavras pedra, flor e casa, e aí você vai ver que dá para criar a palavra pedreiro, floricultura, casebre, tá? Palavras derivadas. E é disso também que vai surgindo então a formação. O primeiro processo vai ganhar o nome de derivação. Ele é chamado assim porque eu vou unir palavras que existiam a novas palavras. Nesse caso, eu vou usar aqui os prefixos e os sufixos, tá bom? Olha só, a palavra útil é um exemplo. O prefixo in, se colocado antes, muda totalmente o sentido dessa palavra. Útil é alguma coisa que pode ser usado. Inútil é algo que não pode mais ser usado. Viu? Um prefixo mudou tudo. Ok? A derivação ela tem vários subgrupos. Nós vamos estudar cada um. O primeiro subgrupo é o prefixal. O próprio nome já diz. É aquele que eu vou pegar a palavra primitiva e colocar um prefixo antes. Como, por exemplo, a palavra fazer. Se eu coloco o prefixo na frente, pode virar desfazer. Ou, se eu quiser colocar outro prefixo, fica refazer. Eu tenho a derivação sufixal. Eu coloco um sufixo, ou seja, algo ao final da minha palavra primitiva. Por exemplo, a palavra alegre, se eu colocar um sufixo mente, fica alegremente. É o modo como a pessoa está. Temos também a parasintética. Essa é um pouquinho delicado, porque ela não é tão difícil, mas presta atenção. Eu vou pegar o meu radical e não necessariamente vou usá-lo por completo, como é o caso do exemplo da palavra alma. Se eu coloco um prefixo e um sufixo, fica desalmado, não é? Ou a palavra triste, eu posso virar entristecer. O que é interessante é que a derivação parasintética, que é quando eu coloco o prefixo e o sufixo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo na palavra, só acontece
Se a palavra, na hora que eu parar, né? Se eu tirar um dos afixos, as palavras ficarem sem sentido. A palavra primitiva. Não existe alme, A-L-M. Existe alma. Perceba que a parasintética, ela só pode existir, essa palavra só pode existir se eu colocar os dois, o prefixo e o sufixo juntos. Temos também mais duas. Tem a derivação regressiva. É quando eu reduzo a palavra primitiva. Um exemplo é a palavra trabalho. Ele deixa de ser um substantivo e vai se transformar num verbo. Nesse caso, trabalho, trabalhar, choro, chorar. É um processo de derivação regressiva, produz os substantivos deverbais, né? São substantivos, são derivados a partir de verbos. Então, eu tinha um verbo e transformo ele em substantivo e vice-versa. E tem uma outra também, é a imprópria, derivação imprópria. Ela se forma quando uma palavra muda de classe gramatical sem que a forma da primitiva seja alterada. Como assim, Pro? Eu vou pegar uma palavrinha e não vou mexer em nada na escrita dela, tá? A grafia dela vai ficar igualzinha, todas as letras ficarão iguais, só que o jeito que eu vou usá-la vai tirar ela da classe gramatical que ela pertence. Um exemplo é o adjetivo infeliz. Infeliz é aquele que não está feliz, certo? Ótimo. Porém, olha como construímos essa frase. O infeliz faltou ao serviço hoje. Infeliz era para ser um adjetivo, mas aqui eu usei como substantivo. Eu substituí o nome de alguém que eu queria dizer que faltou ao trabalho. Ao invés de dizer o nome, José, João, Pedro, André, sei lá, eu usei o termo infeliz, que é um adjetivo, tornando ele um adjetivo substantivado. Não aceito um não como resposta. O advérbio não tornou-se então um substantivo, ok? Mudou totalmente. Então, quando muda a questão da classe gramatical, eu vou chamá-la de derivação imprópria. E tem a segunda formação, que é pela composição. Essa é mais simples, tá? O processo de composição é a união de dois radicais, a junção de dois ou mais radicais, palavras primitivas, né? Por exemplo, guarda-roupa e pombo-correio. E ele só tem dois subgrupos. Um eu chamo de aglutinação e o outro de justaposição. A aglutinação acontece quando um dos radicais, ao se unirem, eles sofrem uma alteração muito sutil. Tá vendo? Olha, planalto, plano mais alto. Eu não posso dizer plano alto. Então, o que eu vou fazer? Vou aglutinar os sons. Vou colocar um som sobre o outro. Um vai suprimir o outro. Plano alto. Então, planalto. Embora, em boa hora. Nesse caso, eu uso o termo embora. Veja bem. Olha aí um exemplo. O planalto é aquele que está acima, né? Acima do plano. E a justaposição, ela é mais fácil de se gravar. Porque quando as palavras se unem e elas não sofrem nenhuma alteração, nem na sua escrita e nem no seu som. Pé de galinha, passatempo, cachorro-quente e girassol. O girassol é interessante. Por quê? Porque eu acrescentei o S. Gira mais sol. Eu tive que acrescentar um S por causa do som. Isso. Duas vogais, o S entre duas vogais tem som de Z. Se eu não colocasse mais um S para que permanecesse o som de S, viraria girasol. Ok? Revisando então, o processo de formação de palavras tem duas formas de ocorrer, ou por composição ou por derivação. A composição tem dois subgrupos, justaposição e aglutinação. E a derivação tem então 5 grupinhos: prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Ok? É isso aí, pessoal. Mais adiante vou deixar alguns exercícios, é só você dar uma olhadinha, tá bom? Eu digo que é hora de praticar.
Nada com calma, lê com atenção esse poema lindo do Mário Quintana, Pedra Rolada. Dá uma pausa no vídeo, lê com muito carinho, porque os exercícios eles estão super fáceis. Deixei 6 exercícios a respeito, né, deste poema e sobre o tema para que você possa treinar. Deixei modelos e tudo mais. Tá vendo? Tá. E para que você possa depois dar uma olhadinha para ver se acertou ou não, deixo aqui as respostas também. Tá vendo? Olha. E aí ninguém vai sair prejudicado. Todos poderão, além de estudar, praticar e revisar. Tá super simples, queridos. Vejam com atenção e eu sei que vocês são super capazes, tá bem? Espero que possa ter ajudado vocês. Um beijo grande da Pro.